Rapaz, eu tenho certeza que você já foi chamado ou já chamou uma pessoa de narcisista. Por causa de muitos influenciadores, inclusive de saúde mental, falando sobre isso, sobre esse traço de personalidade, muitas vezes parece até que todo mundo é narcisista. Mas aí quando a gente vai para o DSM, que é o manual diagnóstico mais importante sobre transtornos psiquiátricos, a gente vê que a incidência de pessoas com transtorno de personalidade narcisista é de 1 a 3%. Aí a gente pensa, poxa, se a incidência da população geral é de 1 a 3%, como é que tem tanto narcisista? Como é que tem tanta mãe, tanto pai, tanto irmão, tanto namorado, tanto marido narcisista? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre a diferença entre transtorno de personalidade narcisista e um traço de narcisismo que de fato todos nós, infelizmente, temos. Vamos embora? Show de bola. Existe uma música da Maiara e Maraísa, né? Aquelas gêmeas do sertanejo, provavelmente você conhece, elas são muito conhecidas, que o nome da música é exatamente esse, Narcisista. E inclusive essa música é de 2023, ou seja, do ano passado, que era... digamos assim, foi quando esse termo, narcisismo, ficou mais em evidência. Existem alguns profissionais de saúde mental e alguns produtores de conteúdo que gostam de falar bastante sobre isso, porque muitas pessoas acabam identificando um cônjuge, uma namorada, um namorado com transtorno de personalidade narcisista. Então fica um negócio meio que, sabe, atrai like, atrai audiência, fala sobre isso. E aí tem um trecho que ela fala assim, olha só que interessante isso. Já que eu não sei quem você é de verdade, já que todo dia você é uma pessoa, já que você tem várias personalidades, seu narcisista, seu covarde, tô terminando com todas as suas partes. Uma coisa que eu queria pontuar, inclusive pegando aqui o gancho com essa música, é que quando a gente vai falar sobre narcisismo, via de regra, aparece a questão do relacionamento. Principalmente relacionamento amoroso, né? Mas às vezes também relacionamento entre pai e filho, mãe e filho. Inclusive, eu já até fiz um vídeo aqui falando sobre mães narcisistas, né? E de fato existe isso, tá? Existem mães que elas olham para os seus filhos muito mais como troféus, né? Exigindo demais deles do que como filhos que merecem ou que precisam, melhor dizendo, da atenção, do cuidado, do carinho, do afeto, né? Mas esse termo de fato ficou banalizado, é por isso que eu quis fazer esse vídeo, fazendo essa distinção. Gente, vamos lá. Vamos falar primeiro sobre o transtorno de personalidade narcisista. O que é isso? Hoje, pelo DSM-5, existem 10 transtornos de personalidade. Eu já falei sobre eles. Você vai ver nesse vídeo aqui, nesse card aqui, tá? Mas depois, tá? Por enquanto, permanece aqui comigo. E um dos transtornos de personalidade é o transtorno de personalidade narcisista. O que é esse transtorno de personalidade narcisista? Eu vou ler aqui para você, tá? Na íntegra, para você entender. O transtorno de personalidade narcisista é caracterizado por um padrão invasivo de grandiosidade, sabe aquela megalomania, necessidade de admiração e falta de empatia. Por isso também que muitas vezes, quando a pessoa tem transtorno de personalidade narcisista, ela pode ser confundida com outro transtorno de personalidade que vulgarmente nós chamamos de psicopatas, né, que é o transtorno de personalidade antissocial, beleza? Porque ambos, embora tenham diferenças, compartilham dessa mesma característica, que é a falta de empatia, uma dificuldade muito grande de se colocar no lugar das outras pessoas ou de sentir o impacto que suas ações causam nas emoções dos outros, beleza? Começa na idade adulta e está presente em uma variedade de contextos. Indivíduos narcisistas são caracterizados por apresentar fantasias irreais de sucesso e senso de serem únicos, hipersensibilidade à avaliação de outros, sentimentos de autoridade e esperam tratamento especial. Se a gente pudesse resumir um pouco, sendo bem superficial, bem raso, seriam aquelas pessoas que se acham no centro do universo, que o mundo gira ao redor delas e que elas nasceram para serem servidas. Só que isso num nível muito, muito extremo. O que os estudos apontam, principalmente os estudos mais na área da psicodinâmica, né, estudos mais psicanalíticos, é que transtorno de personalidade narcisista geralmente se desenvolve na fase adulta por conta de problemas parentais na infância e na adolescência. Às vezes porque os pais deixavam aquela criança muito de lado, ou seja, não davam o devido cuidado, a devida atenção, e ela
acabou ficando com uma autoestima muito baixa, e por ter uma autoestima muito baixa, é como se o ego dela tivesse se prejudicado, de modo que ela acaba adotando um sistema de convicções, de crenças, muito voltado para si mesmo, muito em si mesmado. Ou pode ser o contrário também. São aqueles pais que sempre mimaram demais aquela criança, que sempre deram tudo que ela queria, e muitas vezes passando a mão na cabeça da criança quando ela precisava ser disciplinada de alguma maneira, certo? E essa criança vai crescendo e vai achando que, de fato, ela não precisa ter nenhum tipo de limite. Ela, enfim, pode de fato fazer aquilo que ela quer, porque o mundo gira em torno dela. Então, é um transtorno muito sério, tá? E quando a gente vai para as estatísticas, repito, aproximadamente 1 a 2% da população geral, se você for pegar os artigos mais generosos, vão colocar ali 3% da população geral tem um transtorno de personalidade narcisista. Poxa, convenhamos, é muito pouco. Cada 100 pessoas, no máximo 3 terem, é muito pouco, né? Quando a gente vai para a população clínica, que seriam aquelas pessoas que de fato chegam a hospitais psiquiátricos, chegam a atendimentos de saúde mental, isso varia de 2 a 16%. Então, não é todo mundo que é um narcisista, que tem um transtorno de personalidade narcisista. E aí, continuando aqui, os principais sintomas são necessidade excessiva de admiração, desrespeito pelos sentimentos dos outros, incapacidade de lidar com críticas, senso de direito exagerado, grandiosidade, isolamento social, por vezes, traços de insensibilidade, explosividade e afetividade restrita. Okay? Esses são os principais sintomas, vamos colocar dessa forma, de um transtorno de personalidade narcisista. Aí vamos para o outro lado, o narcisismo. O que é o narcisismo? Para falar sobre o narcisismo, a gente tem que conhecer um pouquinho de mitologia grega e voltar para os tempos, né, pré-modernos, em que existiu o mito de Narciso. Não aconteceu de fato, é muito mais um mito, tá? Narciso era um cara muito bonito, certo? De fato, tinha uma beleza que, para aqueles padrões, era muito acima da média. E depois de desprezar várias pretendentes, ele acaba olhando seu reflexo na água e se apaixonando pelo seu próprio reflexo. E aí ele passa dias olhando seu reflexo, de modo que ele acaba morrendo de fome e de sede, porque ele não conseguia sair dali, ele ficou hipnotizado pela própria imagem, pela própria aparência. Então, a partir desse mito, foi-se desenvolvida essa teoria, ou eu vou chamar de teoria, tá? Dos traços narcísicos, ou do narcisismo, que é basicamente você amar demais a si próprio. É a questão da vaidade, de você ser uma pessoa extremamente vaidosa, assim, no sentido negativo mesmo da palavra. Uma pessoa que se preocupa demais consigo mesmo e de menos com as outras pessoas. E aí, quando a gente vai para o narcisismo, é um traço de personalidade que está presente em todo ser humano, mesmo aqueles que são considerados normais, tá? É por isso que há tanta confusão entre o traço de personalidade narcisista e o transtorno de personalidade narcisista. Existe uma teoria que eu vou falar sobre ela com mais calma depois em outro momento, que é a teoria da tríade sombria da personalidade. Essa teoria fala sobre maquiavelismo, psicopatia e narcisismo. Algumas teorias mais recentes têm incluído também o sadismo dentro dessa tríade sombria, que aí seria o quarteto sombrio da personalidade, né? E aí essa teoria vai defender que, em algum nível, todos nós podemos desenvolver um ou mais de um desses traços sombrios da personalidade, certo? E o que vai delimitar se uma pessoa vai ter um transtorno de personalidade ou se uma pessoa vai ter algum nível de narcisismo, algum nível de psicopatia, algum nível de maquiavelismo, é muito mais o quão forte esses traços se apresentam no dia a dia. Então, perceba, essa teoria da tríade sombria, ela coloca muito mais um espectro. Não é você é ou você não é. Não, é como se você estivesse dentro de um espectro, de uma régua, né? E você está em algum lugar desse espectro em que, num polo, estaria, por exemplo, sei lá, Hitler, né? Eu não sei nem se eu posso falar esse nome e o YouTube desmonetizar esse canal, então talvez meu editor coloque aí algum, né? E no outro lado estaria Jesus Cristo, por exemplo, que é o ápice da abnegação, o ápice do auto-sacrifício e do amor ao próximo, né? E aí você e eu estaríamos em algum lugar dentro desse espectro. Inclusive, eu gosto muito dessa teoria, porque eu acho ela mais palpável, eu acho ela mais... Enfim, eu acho ela mais coerente com a realidade, né? Do que a ideia, por exemplo, de você dizer que uma pessoa tem ou não um transtorno de personalidade narcisista e ponto. Mas assim, onde eu quero chegar com isso, gente?
A gente precisa ter muito cuidado em chamar uma pessoa de narcisista, porque, em certa medida, todos nós temos um pouco disso. Todos nós nos preocupamos muito com a nossa aparência às vezes. Talvez você, por exemplo, que acha que tem uma autoestima baixa e que acha que, poxa, não tem qualidade nenhuma. Isso pode revelar uma preocupação excessiva consigo mesmo. Já parou para pensar nisso? Porque uma pessoa que está depressiva, ela pensa demais em si mesma. Uma pessoa que está com um transtorno de ansiedade, muitas vezes ela pensa demais em situações que ela não pode controlar e que ela gostaria de controlar. Então, o contrário de um narcisismo não é uma depressão, por exemplo. Não é você achar que é incapaz, achar que não tem valor. O contrário de um narcisismo é você pensar um pouco menos em si mesmo. É você gastar menos tempo se preocupando com questões que você não tem controle ou, sei lá, com a forma como as outras pessoas te veem, percebe? Do que, basicamente, se achar inferior. Porque quando você se acha inferior, você ainda está dentro de um sistema de pensar demais em si mesmo, o seu self, o seu ego, né? Narcisismo é um traço de personalidade o qual, teoricamente, todos nós temos, uns mais, outros menos. Transtorno de personalidade narcisista é um transtorno sério, inclusive é bastante difícil de tratar, tem tratamento, né, que geralmente é medicamentoso, mais a psicoterapia, mas é bem difícil, principalmente porque é um transtorno egocintônico. O que é isso? Sabe aquele indivíduo que tem um problema, mas ele não acha que tem um problema? As outras pessoas em volta acham que ele tem um problema, ele não acha. É isso. Quando um transtorno ou quando um sintoma é egodistônico, a gente entende que ele gera dor, que ele gera sofrimento para a pessoa. É uma pessoa que está com um transtorno depressivo e gostaria de melhorar, é uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade. Então essa pessoa tem um transtorno egodistônico. Transtornos de personalidade em geral, incluindo o transtorno de personalidade narcisista, é egocintônico, e é por isso que é muito difícil, porque é uma coisa muito enraizada, e geralmente o paciente não acha que precisa de ajuda, beleza? Então é isso, gostou desse vídeo? Esclarecer um pouco mais a diferença entre transtorno de personalidade narcisista e narcisismo? Deixa o teu like e manda para aquela pessoa que vive chamando os outros de narcisista, mas que também tem um pouquinho de narcisismo, segundo a teoria da tríade sombria da personalidade. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.